Nossa saudação e alegria, estamos no programa de hoje trazendo novamente para o convívio nosso André Luiz Ruiz, diretamente lá da cidade de Campinas. André Luiz Ruiz, médium, orador espírita, ligado à Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, está neste programa de hoje para contar uma experiência emocionante, muito significativa, bastante alertadora para aqueles que saem, viajam, levam o nome da doutrina espírita. Então, no programa de hoje, André Luiz Ruiz vai falar um pouquinho sobre a sua mais recente viagem à Grécia, não só dele, e toda uma equipe de trabalhadores lá da Casa Espírita. Tudo bem, André? Tudo bem, Jeter. O nosso abraço aos queridos telespectadores da TV Mundo Maior. Com muita alegria retornamos a esta casa que nos acolhe sempre com este calor, esta coisa boa, que é bom sentir no coração dos amigos, nos companheiros da doutrina. Então, um abraço para todos os telespectadores também. André, antes que a gente entre propriamente nesse relato magnífico de uma experiência incrível, de uma vivência bastante significativa e assim até pedagógica, para alguns. Me diga uma coisa, você sempre esteve ligado à Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes? Ou você, no descobrir-se espírita, andou aí por algumas outras casas? Não, Jeter, desde que nós nos mudamos para Campinas, minha família vem de Birigui, eu sou nascido em Bauru, moramos 15 anos em Birigui, mudamos-nos para Campinas e naquela fase da adolescência minha mãe encontrou uma casa espírita pequenina, ao gosto, segundo a afinidade da vibração, e começou a frequentar. Nessa ocasião eu tinha aproximadamente 16 anos e meio e assim que pude, porque eu estava em uma escola interna, eu era aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e quando me desliguei da escola, com 17 anos, eu comecei a frequentar a Sociedade Bezerra de Menezes, lá em Campinas. A partir daí, continuei até os dias de hoje fazendo parte dessa instituição, apesar de conhecer, de ter ido em inúmeras outras casas igualmente, assim, também cultoras da doutrina de Kardec, com bastante cuidado, com bastante atenção e devotamento. Mas estivemos ligados desde então à Sociedade Bezerra de Menezes. Aliás, Campinas tem muitas casas espíritas, não é isso? Tem. Nós temos aproximadamente umas 100, 120 casas espíritas que estão associadas ao movimento espírita, fora as outras que não estejam filiadas ainda a organismos de associação como o USE e outros organismos da doutrina. Mas tem bastante, sim, bastante casas. André, como é que é assim a Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Menezes? Como é que é o dia a dia dela? Que trabalhos tem? Olha, Jeter, nós somos uma casa pequena, uma casa de bairro, vamos dizer assim, não temos pretensão de ser mais do que aquilo que nós temos condições físicas e condições pessoais de realizar, e que procura, dentro da visão da doutrina de Kardec, trabalhar como qualquer outra casa espírita atua. Nós temos atividades doutrinárias, temos palestras, temos trabalhos com pessoas necessitadas, famílias assistidas, temos inúmeras outras atividades concorrentes, como passes magnéticos, evangelização infantil, coisas normais de uma casa espírita. Estudo regular da doutrina espírita, que é essencial para que a casa espírita possa também modelar trabalhadores novos dentro do padrão da seriedade, da retidão do espiritismo de Kardec e de Jesus, de forma que nós não temos assim muitas variações. Temos atendimentos à população carente, temos trabalhos assistenciais em outras áreas, divulgamos livros espíritas, temos clube de livro em espanhol e tudo isso é aquele trabalho que uma casa espírita normalmente tem, incluindo aí o trabalho de cura espiritual, o trabalho que também se realiza. Sempre existiu desde que você esteve lá? Não. Nossa casa era numa garagem. E todo o esforço de trabalhar, de transformar aquela garagem em um espaço um pouco maior, nos levou a comprarmos um terreno, construirmos a nossa instituição
E na medida que a casa foi construída, e aí já não era mais uma garagem pequena, ela era uma casa com alguns cômodos, então nós falamos, bom, agora isso para nós é uma mansão, porque estávamos acostumados a uma garagenzinha estreita, agora tem espaço sobrando, né? Como se isso fosse assim no lado de lá, né, Jeta? Certo. Aí começaram a arrumar trabalho, e então, por volta do ano de 93, nós tivemos essa alegria de receber em nossa instituição, vindo pela primeira vez, um irmão de Araguari, na ocasião ele morava lá, o seu Paulo Neto, que passou a fazer tratamentos espirituais, um tratamento espiritual muito sério, muito correto, dentro dos padrões doutrinários, que não envolve corte físico, lesões na pele, nada, absolutamente nada. Usando energias, cirurgias espirituais são realizadas. Ele já realizava esse trabalho lá? Ele realizava tanto lá, quanto em diversas outras localidades. Por exemplo, no Centro Amor e Caridade em Bauru, do Richard Simonetti, foi de onde nós tivemos a indicação para que ele trabalhasse também em Campinas. Por quê? Ele tinha filhos que moravam em Campinas. Sim. E ele vinha passar o fim do ano e as festas na casa dos filhos já há 8 anos. E não havia nenhuma instituição espírita onde ele pudesse oferecer a sua energia, o trabalho de cura. Quando nós soubemos, nós o convidamos e ele fez então em 93 o primeiro atendimento na nossa instituição. E foi algo tão positivo, foi tão envolvente, o mundo espiritual fez coisas tão belas que o seu Paulo, motivado pela residência dos seus filhos em Campinas, Sim. passou a vir a Campinas mais vezes. E um ano depois, ele mudou-se para a nossa cidade, morando em um local em Campinas, para trabalhar de forma mais intensa também na nossa instituição. E isso produziu em nós mais uma das atividades de desenvolvimento, né, do atendimento às necessidades físicas, espirituais, emocionais das pessoas que estão aí no mundo em busca de alguma coisa. Evidente que a dor ainda é um grande elemento propulsionador. É um motor de muita gente, de né, todos gente? nós, nesse processo evolutivo, até que as pessoas o compreendam. Exato. Enquanto isso não acontece, e é natural, né, mesmo sabendo a busca da cura, né, a busca da solução, e isso alterou muito a dinâmica da casa. Tem crescido essa busca? Olha, lá, Jeta, como em todas as outras? Em todas as áreas, o mundo espiritual canaliza pessoas para buscar a informação espírita, mas nesta específica, como você estava dizendo, na dor, no sentimento de ansiedade, de descobrir algum caminho que possa beneficiar emergencialmente, o caminho da cura, da diminuição do sofrimento físico, abriu para muitas pessoas uma trilha, uma estrada, uma avenida para chegar ao conhecimento espiritual. Então, começamos a ter muita gente procurando o tratamento espiritual. No começo ele não era conhecido, aí as pessoas deixavam seus telefones, quando o seu Paulo voltasse, nós avisávamos por telefone, e ainda fazemos isso até hoje. Cada vez que temos cirurgias lá marcadas, nós telefonamos para aproximadamente 2.000 pessoas que deixaram seus telefones avisando: dia tal, o seu Paulo, ai que bom, porque eu tenho meu tio que está em tal cidade, eu vou buscá-lo para trazê-lo aí. É isso que eu ia dizer, essas pessoas saem multiplicando essa informação. É isso? E isso levou, então, o volume de pessoas que frequentavam a casa espírita, ele foi se multiplicando, porque as pessoas passaram a descobrir aí não só o tratamento espiritual, descobriram a casa que tem estudo, que tem passe magnético, que tem palestra, que tem a evangelização infantil. Então a pessoa se posiciona naquele foco e busca ali esse alimento. E isso então ampliou o número de pessoas que frequentavam a nossa instituição. E a informação desse trabalho também chegou a pessoas de outros países? Não, acontece o seguinte, o seu Paulo, ele atende em Campinas regularmente, mas já desde muito tempo ele viaja para inúmeros lugares, para inúmeros estados, inclusive do Brasil. Ah, sim. E então ele vai, ora ao Paraná, ora a Mato Grosso do Sul, atende em Minas Gerais, vai a Brasília, atende em Brasília. Fora as cidades do estado de São Paulo que ele também atende, inclusive a capital aqui.
E nessas idas, nesses contatos com as pessoas, muitas outras criaturas de outros lugares ficam também se beneficiando deste tratamento. E foi isso que aconteceu com uma pessoa que, por ter melhorado e ter relacionamentos de amizade com outros irmãos nossos da Grécia, falou deste tratamento e eles se animaram a vir ao Brasil. Vieram ao tratamento, foram lá à nossa instituição, receberam a cirurgia, melhoraram de alguma maneira, aí voltaram em 2, 3, 4 meses depois, trouxeram mais um ou outro também que estava com problema, submetido ao tratamento espiritual, sem corte na pele, sem lesão física, absolutamente gratuito. Sentiram-se muito bem e aí voltaram para a Grécia. E naturalmente, a dor que nós temos aqui é a mesma que os gregos têm lá. O seu Paulo já esteve na Venezuela em uma das vezes que estivemos visitando aquele país também e encontramos as mesmas dores nos atendimentos que fizemos naquele país amigo, naquele país irmão, a Venezuela. Ou seja, os gregos que estavam lá queriam também vir ao Brasil. E aí então surgiu a possibilidade de, ao invés de se fazer uma caravana de 50 enfermos, 50 doentes, 50 irmãos aflitos, as viagens, a estadia, a alimentação, uma quantia muito grande, sugeriram eles mesmos a hipótese de levarmos o tratamento daqui para lá. Bom, na sequência, no próximo bloco, então, você vai começar a perceber toda uma viagem espetacular. No próximo bloco. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nos próximos segundos você vai ver e ouvir nada, nada, nada. Ocupe este espaço e tenha sua marca, serviço ou empresa associada a uma programação cujo único intuito é alcançar um mundo maior. No programa de hoje nós estamos conversando com André Luiz Ruiz, que está nos contando, né, iniciou no bloco anterior, a possibilidade dessa viagem, dar um trabalho espiritual, um trabalho de cura na Grécia. André, então, em vez de trazer pessoas com dificuldades várias, algumas talvez assim... em cadeira de roda, com problemas sérios. Uma viagem angustiosa, na verdade, surgiu a ideia então de, em vez de esse grupo vir, vocês irem para lá. Isso. Aí, com o convite mais ou menos efetuado, nós submetemos esta possibilidade ao mundo espiritual. Obviamente, a viagem seria dos integrantes físicos, mas nós sabemos que nenhum ser encarnado realiza nada se não estiver por trás o amparo e o apoio decisivo do mundo invisível. Então submetemos esta possibilidade, porque nós, queridos irmãos e irmãs, não nos deixamos, apesar dos inúmeros defeitos que temos, não nos deixamos levar por este processo do desejo de passear. Nós não encaramos em momento algum um trabalho desse tipo como um turismo. Por isso, o mundo espiritual é que decidia se nós iríamos, e quantos iriam, e quem iria,
e não nós próprios. Porque você imagina, naturalmente, que um grupo podendo ser selecionado não poderia ser porque são meus amigos, porque são amigos do seu Paulo Neto, ou porque trabalharam e doaram X recurso para o Bezerra, para a instituição. Não é esse o critério. Sim. O critério é o trabalho que o mundo espiritual estava preparando. André, esse tipo de situação, não ida para o exterior, mas aqui mesmo, foi a primeira situação que vocês enfrentaram desse tipo? Ou não? Tiveram outras saídas próximas aqui no Brasil? Em tratamentos espirituais? Nós já estivemos na Venezuela por 30 dias. Mas fomos eu e o seu Paulo apenas. E os demais trabalhadores ficaram. É uma viagem mais curta, em termos de distância, ela é mais próxima à Venezuela do que a Grécia. E além do que, também a Grécia tem toda aquela questão do berço da civilização, um país europeu, um país de cultura um pouco diferente da nossa. Então o mundo espiritual é que definiu isso. Mas isso é uma característica de vocês lá da casa, de sempre buscar um relacionamento estreito com a equipe espiritual. Nós costumamos dizer, Jeter, que nós só dirigimos uma instituição definindo onde que as cadeiras vão ser postas, onde está o talão de cheque para pagar a água, a luz, porque quem dirige uma casa espírita, ou quem a princípio dirige todas as igrejas, são os espíritos, são as almas luminosas que estão por detrás do pano, ajudando os encarnados a aprenderem com o trabalho. Sim. Não posso dizer, nós vamos. E o mundo espiritual, mas nós não vamos. Então houve essa consulta ao plano espiritual. Claro. Como aprovaram e definiram quais as pessoas que iriam. Usando os médiuns da nossa instituição, as orações e as nossas intuições também, como responsáveis pela tarefa, nós chegamos a este consenso e o mundo espiritual diz, são estes que estarão preparados para viajar. Pergunte se eles aceitam. Você vê? É o plano Pergunte espiritual, se eles aceitam. Não faz nada sem o consentimento do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Da mesma forma que nós os respeitamos e nós os consideramos aqueles que orientam decisivamente os rumos, eles também nos tratam com respeito. Pergunte a estes agora se eles estão dispostos, porque não será um passeio, não será uma diversão, será um trabalho, dentro dos mesmos requisitos que aqui se exigem no trabalho espiritual. E aí, levado ao grupo? Sim, aí nós contamos, avisamos as pessoas, elas consultaram os seus companheiros ou companheiras, porque naturalmente seria um trabalho fora de um país, sem a presença de marido ou de mulher, haveria uma integração fraterna, respeitosa, em um ideal, em torno de um ideal. E então, depois de consultarem, aí trouxeram as respostas favoráveis. Todos os companheiros, sabendo da seriedade da coisa, foram muito generosos também, não criaram obstáculos. E então organizamos a nossa parte. Aliás, as condições para vocês irem também foram postas às pessoas, né? Exatamente. Eu gostaria até que você frisasse isso, absoluta entrega. Quando das primeiras conversas, porque depois que a coisa ficou mais ou menos acertada, nós não teríamos recursos próprios para irmos. Não precisaria, é bom esclarecer, nós não temos recursos em dinheiro para pagar passagem, estadia e subvencionar toda esta jornada. Mas eles se dispuseram a reunir recursos lá. Sim, e o dispêndio deles seria muito menor do que todo o gasto que teria um grupo inteiro, né? Seria muito mais fácil levar 7 do que trazer 70 para cá, que era mais ou menos a previsão. E então, esta condição, Jeter, depois que foi estabelecida como provável ida, nós nos sentamos com os gregos e com as pessoas que estavam no Brasil servindo de intérprete entre nós e eles, e dissemos, isto só será possível acontecer de verdade segundo algumas condições. Primeiro, a absoluta gratuidade do tratamento. Lá na Grécia,
todas as pessoas que quiserem se submeter ao tratamento poderão submeter-se sem ter que pagar absolutamente nada. Ainda que esses 70 financiem, não é um atendimento exclusivo para o grupo. Eles serão atendidos do mesmo modo como qualquer outra pessoa que precise e queira ir. Não precisa ser espírita, até porque o espiritismo lá quase é inexistente. Essa foi a primeira condição. A segunda condição era: nós só precisamos que nos paguem a passagem de ida e de volta, que nos deem de comer, coisas que não sejam requintadas, coisas simples, que nos deem um lugar para dormir, que não precisa ser um hotel, não precisa ser nada luxuoso, uma cama no chão, nós aceitamos, nós dormimos em qualquer lugar. E que nós estamos deixando muito claro que nós não aceitaremos nenhum tipo de presente. Não receberemos absolutamente nada em troca de irmos para lá. Não admitimos que as pessoas possam confundir um ato de amor de irmãos para com outros irmãos em um ato de negócio, mesmo que esse negócio fique por baixo do pano. Nós não aceitamos nenhum tipo de presente ou remuneração, além do pagamento das nossas despesas de viagem, da comida que nós precisamos e daquilo que, né, seja mínimo para a gente poder sair daqui e voltar à hospedagem, ter onde dormir. E assim então eles entenderam isto e prepararam com um carinho muito grande. Aliás, acho até que nessa hora, de alguma maneira, se sentiram muito seguros, né? Muito confiantes no processo. Mas você sabe, Jeter, que nós percebemos uma coisa? Eles até estranham e estranharam, porque eles vivem em uma realidade lá no país deles, aonde o dar dinheiro para a igreja é muito comum. O interesse da troca é algo que está quase que entranhado. E isto é estranho para eles. Mas por que vocês não querem nada? A gente quer agradar vocês, a gente quer dar presente e vocês não aceitam? Às vezes soando quase como um orgulho. Mas nós dissemos, olha, nós não podemos confundir o amor que a gente tem para deixar da nossa parte física, é claro que muito ampliado do mundo invisível, com qualquer interesse de trazer coisas de vocês. Nós queremos o amor de vocês tão somente. E então eles, depois de certo tempo, aí entenderam. Se acostumaram com a ideia. E foi isso, Jeter. Até porque, lamentavelmente, né, André, e a gente está fazendo questão de trazer o André aqui, justamente por causa desse aspecto que eu disse pedagógico, né? É um princípio da doutrina, dá de graça o que de graça recebe. Lamentavelmente, nós temos notícias, né, que médiums, até do ponto de vista da exuberância do fenômeno, são muito aquinhoados, mas infelizmente, né, estão entrando por um processo talvez de uma certa fascinação e estão aceitando as coisas, né? Então precisa tomar um cuidado extremo. E isso já tinha acontecido lá. Daí então a diferença... Quer dizer, um outro médium... Isso, daqui mesmo do Brasil, que foi lá e realizou esse tratamento mediante pagamentos, que não foram poucos, e acabou, né, criando essa expectativa negativa, que nós não fomos lá para limpar, não somos nós quem tenhamos a pretensão de fazer isso em nome da doutrina, nós somos criaturas desprovidas de mérito para isso, mas nós procuramos levar a esses irmãos este sentido. Não estávamos lá em troca de alguma coisa. E aí então foi aí o preparativo, né? Sair daqui, quantos graus? Nós estávamos aqui com 36 graus centígrados no dia que nós saímos daqui. Viajamos algo em torno de 10, 11 horas até a escala em Milão. Chegamos em Milão, já estava a 4 graus, porque chegamos de madrugada. Tinha nevado a semana toda anterior. Mas nós ficamos no aeroporto, esperando a conexão para Atenas. E chegamos em Atenas a uma temperatura de 11 graus no dia da chegada. E essa temperatura ao longo dos dias ela caiu, inclusive até chegar em ponto de neve, um dos dias que estivemos lá.
mas quase nós não tivemos como sentir isto, porque do primeiro dia até praticamente o penúltimo dia, nós quase não saímos do hotel onde estávamos. A única coisa, para ser muito honesto com todos, a única coisa que nós dissemos para os gregos é o seguinte: olha, nós estamos indo para trabalhar, nós não queremos absolutamente nada em troca. Mas se vocês encontrarem na organização de vocês algum momento, algum tempinho em que não vai ter nada para fazer e vocês nos quiserem levar para conhecer pelo menos a Acrópole, a gente vai. Isso a gente falou para eles. A gente vai. Porque ir a Atenas e não ir nem ver de baixo, assim, né? Ver o telhado lá do Partenon. Não, né? Esse tem telhado? Né? Então, a gente vai lá procurar saber onde é que puseram as telhas. Aí eles foram muito, muito amigos. Eles prepararam todo o roteiro. E quando nós chegamos, praticamente do primeiro dia, no dia da chegada não, porque as pessoas chegam... São 24 horas de diferença do fuso horário. A viagem dá umas 18, 19 horas, mas como tem 4 horas a mais, então você praticamente chega no mesmo horário que você saiu do dia anterior aqui. São 24 horas de viagem. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos nos surpreender com o relato da vivência deste grupo espírita que não deixou de passar também por alguns testes. Vamos conhecê-lo logo após o intervalo. Oi pessoal, quem está falando é o Marcos. Você é empresário, você é pessoa física, você é profissional liberal, venha conhecer as obras da Casa André Luiz. Faça como eu, participe dessa jogada. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. No programa de hoje nós estamos trazendo André Luiz Ruiz, que está nos contando uma verdadeira epopeia, né? Uma viagem, um convite para a realização de um trabalho espiritual na Grécia. E as condições, inclusive, que o grupo impôs-se, né, a si próprio, depois o consentimento dos espíritos, a aprovação dos espíritos, a orientação dos espíritos de quem deveria ir, e efetivamente fizeram a viagem. Chegando lá, André, como é que esse processo, como é que foi organizado, como é que era o atendimento espiritual em si? Como eu estava falando antes, Jeter, nós chegamos no primeiro dia e descansamos um pouco, porque chegamos muito, são 24 horas praticamente de viagem. Mas logo, no mesmo dia da chegada, já tivemos uma reunião com os trabalhadores. E nós encontramos, para nossa alegria lá, aquilo que o mundo espiritual nos tinha dito aqui. Vocês vão para lá, mas vocês vão encontrar muitas pessoas amigas lá, brasileiros, que vão ajudar vocês, inclusive com a questão da tradução da língua. Eles avisaram antes de vocês. O mundo espiritual lá em Campinas, a nossa instituição. E nós falamos, tá bom, né? Vamos lá. E não é que nós realmente chegamos lá e cumpriram a palavra. Nossa, para você ver como é que eles organizam e a gente só vai lá, né, fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Ou seja, fizemos uma reunião de trabalho e no dia seguinte começamos o atendimento. Que, quando dizemos começamos, estamos nos referindo, obviamente, ao seu Paulo Neto, que estava também lá
para os tratamentos espirituais, e os outros 6 trabalhadores que foram da nossa instituição, com esta tarefa determinada pelo mundo invisível de atender e abraçar todas as pessoas que fossem lá. E então começamos, juntamente com o mundo espiritual e os irmãos da Grécia, gregos ou brasileiros na Grécia, porque foram os gregos que organizaram isso. Eles tiveram um trabalho lindo, eles telefonaram para muitas pessoas, marcaram 3 períodos por dia de trabalho. Em cada dia, aproximadamente, nós atendíamos 1000 pessoas. 1000, quer dizer, 1000 pessoas. Os 70, de 800 a 1000 pessoas. Os 70 logo de cara viraram 1000. Já no, né, menos no primeiro dia, que foi um grupo um pouco menor, mas nos outros dias a média foi de 800 a 1000 pessoas. E também, como nós tínhamos entre os trabalhadores que foram à Grécia uma das nossas médias de pintura mediúnica, nós também levamos para eles, a pedido deles, a pintura mediúnica que eles programaram lá na Grécia, em 2 oportunidades, para que as pessoas que tinham colaborado em recursos para pagar as nossas despesas, este foi o presente do mundo espiritual para eles. Nós não vamos fazer nada remuneradamente, mas nós vamos fazer uma apresentação ou 2, de acordo com como vocês queiram, e queremos que estas pessoas que ajudaram possam ser convidadas a assisti-la, e tudo aquilo que for produzido pelo mundo espiritual vai ser sorteado para aqueles que estiverem ali e que tenham cooperado com a viagem. Então, o mundo invisível preparou para eles uma forma de dizer obrigado, sim, né? Muito singelo, muito bonito, singelo, um jeito puro, honesto, digno, usando de uma das médiuns, a nossa companheira Solange Godoy, produzir, né, as obras espíritas dentro dos critérios da doutrina de Kardec, do ambiente, da preparação. E em 2 dias, então, a pintura mediúnica foi realizada para o encanto dos que estavam ali. Era um grupo menor, obviamente, porque não é possível fazer isso para 1000 pessoas, mas os que assistiram ficaram assim muito, muito impressionados. Agora, os trabalhos em si envolviam palestras, aplicação de passe e o atendimento exatamente. Nós tínhamos a palestra inicial. Depois da palestra, uma palestra breve que era traduzida para o grego. Nós iniciávamos os atendimentos na Câmara de Passe. E eles eram sendo colocados pelos organizadores gregos no número de 60, 70 pessoas de cada vez, para receberem individualmente o atendimento, porque é um atendimento bastante rápido. Quer dizer, tudo programado, tudo bonitinho, tudo acontecendo, organizado. As pessoas sendo atendidas, como você diz, logo no segundo dia, 1000 pessoas, e de repente aconteceu algo. Nós estávamos ali já no primeiro, segundo dia, Jeter, as pessoas, elas se encantam e começam a falar para o vizinho, falar para esse e para aquele. Alguns sentem a reação do tratamento e isto vai crescendo, é como uma massa que vai crescendo. Quando chegou no 4º, 5º dia, Jeter, nós estávamos lá na sala de passe e começamos a ouvir uma gritaria. Porque aí muita gente que não sabia queria vir para o tratamento. Então nós achamos que fosse alguma confusão por causa disso, da organização. Mas quando nós abrimos a porta da Câmara de Passe, assim, para ver o que estava acontecendo lá fora, nós vimos um padre ortodoxo gritando em grego. Obviamente a gente não entendia nada, mas pelo jeito ele devia estar meio bravo. Gritava, se agitava todo. E aí as pessoas que estavam lá começaram a traduzir para nós o que ele estava gritando. Que aquilo era do demônio, isso aqui é obra do diabo. Onde é que está o cofre? Vocês estão tirando dinheiro da minha igreja, onde é que está o cofre? E gritava para o povo que estava ali esperando um tratamento gratuito. Esperando com esperanças mesmo de sararem, crianças sem saúde, crianças em cadeira de roda, velhinhos esclerosados, pessoas que saíram de hospitais e foram para lá. E o padre então gritando alucinadamente. Aí essas próprias pessoas, os próprios gregos, foram empurrando o padre para fora do salão, né? E puseram ele lá fora para ele gritar lá na rua. E ele viu que o que ele queria, na verdade, ficamos sabendo depois, é que alguém batesse nele. Porque aí ele ia na televisão. Olha, os brasileiros vêm aqui, vêm bater na gente, aquela coisa. Mas como ninguém bateu nele, só foi empurrando ele para fora,
porque ele não tinha direito de invadir, aquilo não era a igreja dele, era um salão de um hotel. Aí o que ele fez? Ele pegou, falou com o pessoal da igreja, e no dia seguinte, meu Deus, o pessoal arrumou uns panfletos, Jeter, escritos em grego: esta terapia é mentirosa, isto é coisa do demônio, não entre. E eles ficavam na porta. Para todo mundo que chegava, eles entregavam fazendo panfletagem. Meu pai do céu. Faziam panfletagem para tentar tirar a pessoa daquele local onde ela ia em busca de alguma coisa sem pagar nada. E as pessoas pegavam o papelzinho, enfiavam na bolsa e entravam. Aí, não contentes com isso, porque eles viram que não deram resultado, eles pegaram uma faixa, escreveram uma faixa em grego e puseram, ficava o dia inteirinho, um grupo de criança, de adulto, segurando a faixa do outro lado da rua. Só que por causa nem dessas... sabendo do que estava acontecendo. Nada. Por causa disto, nós tivemos que ter apoio de segurança. A polícia teve que vir para garantir que quem quisesse fazer o tratamento fizesse. Quando isso aconteceu, isso chamou a atenção da imprensa. E a imprensa resolveu aparecer lá, porque tem que dar notícia, tem que encher o espaço do jornal, e foram lá, com os caminhões, com link. Mas ao invés deles serem claros e desejando informar as pessoas, virem falar conosco, eles o que fizeram? Tem alguma coisa perigosa, escondida, misteriosa. A gente vai entrar para ver como é que é. Entraram com câmera escondida. Se fizeram de doentes. Então eles queriam naturalmente ver a hora que saía a fumaça, a hora que o sangue espirrava na parede, né? Alguma coisa assim, eles queriam ver. Então entraram e aí me filmaram. Eu estava no salão fazendo palestra. A moça traduzindo, falando de Jesus, falando da gratuidade do amor de Deus, falando que as pessoas não perdessem a esperança, que elas soubessem que por mais que tivessem errado, o pai era pai, não abandonava seus filhos. Eles gravaram isto. Aí precisava entrar na sala de passe. Arrumaram então uma cadeira de roda, entraram empurrados como se fossem doentes, né, para receber o tratamento de cadeira de roda. E lá filmaram. Filmaram o quê? O pessoal sentado, irmãos estendendo as mãos sobre eles e o seu Paulo passando, tocando na cabeça de cada um, até que acabou. E aí filmaram isto. E iam fazer o que com isto? Jogaram na CNN, puseram na TV da Grécia, em Atenas, e filmaram os ortodoxos na porta, revoltados, arrancando cabelo, aquela coisa injuriada. E depois isso foi para a CNN internacional. O que, aliás, a gente estava depois conversando, né? Foi uma bênção. Então, nessa hora, vocês não estão imaginando nada disso. Nada. Né? Não, nós estamos trabalhando, a gente vê que tem umas pessoas meio estranhas que entraram lá, mas você vai dizer para o cara que está na cadeira de roda que ele está mentindo? Se levanta daí, né? Levanta daí, aleijado, fazer como a gente vê nas brincadeiras, né? Sai da cadeira de roda, e se o fulano levanta, aí a coisa fica pior ainda. Então a gente não sabia, a gente atendia todo mundo, cada um que saía a gente abraçava. Nós levamos a pomadinha Amor de Mãe, que a nossa instituição fabrica, um fitoterápico de distribuição gratuita. Levamos 2.000 pomadas na nossa bagagem, levamos livros espíritas em inglês para dar de presente para eles. Então eles entravam... Vocês não venderam, né? Nada, a gente dava. E eles tinham ânsia de receber, eles queriam saber o que era aquilo, porque eles nunca tinham visto. Receberem alguma coisa sem precisarem pagar por ela. Raramente isso tinha acontecido na vida deles. E então, eles saíam, recebiam um potinho, aqueles que precisavam, recebiam um livro para entender o que era a doutrina espírita, um livro em inglês, nós não tínhamos livros em grego. E aí eles saíam e a televisão entrevistava. O que aconteceu com você lá dentro? Nada. Eles fizeram uma prece, a gente orou e me deram isso. Quanto você pagou? Nada. Não paguei nada, eles me deram de presente. E então foram ficando assim meio sem graça, porque não tinha nada, né, de misterioso, de fantasioso. Mas quando isso foi para a televisão, a Grécia é um país muito espaçoso, assim, espalhado, tem muitas ilhas, e muita gente não sabia do tratamento. Mas quando foi na televisão dizendo que tinha um grupo brasileiro lá fazendo cura e que não pagava nada, André, aí você no vai próximo bloco. No próximo bloco você vai dizer.
Casas André Luiz, há mais de meio século, ajudando pessoas com necessidades especiais. As ações são prestadas através da assistência social e médico-social, sem discriminação de credo, raça, sexo, cor ou nacionalidade. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tem inspiração cristã e não possui fins lucrativos. O serviço prestado desde 1949 garante credibilidade à instituição, que permite o atendimento de mais de 1.400 pessoas com necessidades especiais. Casas André Luiz, há mais de 50 anos lutamos para levar os benefícios materiais e espirituais aos portadores de necessidades especiais. Jamais teríamos sucesso nesta luta se não contássemos com a ajuda de vocês. Atualmente, somente 30% dos recursos utilizados na instituição são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. O restante tem origem em doações. Essas doações são aproveitadas dentro da própria instituição ou são encaminhadas aos mercatudos. São 7 grandes galpões, onde é feita a revenda do material doado, a preços bastante acessíveis. O telemarketing é outra forma concreta e eficiente na arrecadação de recursos para a entidade, mas não é suficiente. Outras áreas buscam recursos, como é o caso do Departamento de Relações Empresariais, que tem atividades importantes junto às empresas. A Casa André Luiz é bastante conhecida nacionalmente, é uma referência na área de assistência social, e a gente sabe que é uma atuação da Casa André Luiz é uma área muito complicada, muito difícil, né? Que precisa de muita ajuda. Então, para nós, é muito importante ser um parceiro das Casas André Luiz. As Casas André Luiz têm desafios constantes para manter suas atividades. Para atender 1.400 pessoas, são necessários muitos recursos. Em um passeio pela entidade, é possível notar muito do trabalho dos cerca de 500 voluntários e 1.800 funcionários. Em cada um dos prédios, notamos o carinho e afeto dedicado a essas pessoas com necessidades especiais. O consumo dessa verdadeira cidade assume proporções astronômicas. Alguns números para você entender do que estamos falando. Alguns dados que demonstram como o trabalho da entidade é importante para o país e para você. 39% dos atendidos têm deficiência mental severa e mais de 43% têm deficiência mental profunda. Isso quer dizer que mais de 80% dos pacientes precisam de atendimento 24 horas por dia. No setor administrativo, constatamos um pouco do volume de produtos que são utilizados para atender a demanda da entidade. Só de arroz são consumidos 125 quilos por dia, de carne, mais 160, de leite, são 320 litros diários. Fraldas são utilizadas 1.780 por dia. Os números foram utilizados apenas para ilustrar um pouco do dia a dia da instituição. Para manter tudo isso, muita gente faz esforços desmedidos. Mas muito mais do que dos números, estamos tratando de pessoas que merecem respeito. São seres humanos que precisam de você para continuar vivendo com dignidade. Vem! Vem pra cá, gente! Vem! Nós estamos conversando com André Luiz Ruiz e principalmente para você que está acompanhando até agora, não vou perder nem mais um segundo. André, então a partir do momento que a TV grega faz uma matéria tentando flagrá-los em alguma contravenção, tanto do ponto de vista social, religioso,
não encontrando nada, colocaram a matéria, como você disse, na CNN. E aí o que aconteceu? Aí eles fizeram para o trabalho aquilo que os próprios gregos que tinham organizado não tinham conseguido fazer, que era divulgar o trabalho massivamente. Porque aí, quem estava em Creta escutou, pegou um navio e veio. Quem estava em Míconos escutou e assistiu, pegou um navio e veio. Quem estava em Tessalônica, 600 quilômetros de Atenas, 600 pegou um ônibus, um carro, trouxe filho doente, filho em cadeira de roda e veio para o tratamento. Meu Deus. E aí nós atendemos mais pessoas, mas não só isso, gente. Aí veio gente da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Bulgária, da Romênia, da Rússia, da Turquia, meu Deus, do Iraque. Tivemos pessoas, obviamente que não foram ônibus nem caravanas, mas 2, 3, 4, 6, meia dúzia, foram ao tratamento, receber aquilo que era do Cristo para eles. E que nós não estávamos ali apenas para beijá-los, para abraçá-los, para dizer que nós os amávamos. E era isso que fazia falta. Quer dizer, o atendimento a 70 pessoas virou aproximadamente... 8 mil pessoas no total. 8 mil pessoas. Nos dias que ficamos lá, nós só saíamos deste local para dormir no hotel, que era no anexo. Esse teatro onde nós atendemos, esse salão, era um salão anexo ao hotel. Nós saíamos do hotel para o salão, saíamos do salão só para almoçar 2 horas e voltávamos para o salão. Ou então saíamos de manhãzinha com o seu Paulo e um grupo de 2 ou 3 para ir a hospitais ou ir a casas de pessoas enfermas que não podiam se deslocar para o local onde era feito o tratamento. Foram as únicas saídas que este grupo teve neste período, com exceção do último dia, porque o penúltimo dia foi um domingo e foi especial, porque era o dia final, né? Era a despedida, e era domingo. Domingo, a igreja ortodoxa, que ficava no fim da rua, 90 metros para frente da entrada do nosso salão, tinha uma igreja ortodoxa, eles fazem a missa deles no domingo de manhã. E depois que eles terminaram a missa, gente, eles fizeram toda a igreja descer a rua até a porta do salão onde nós estávamos para ficar fazendo pressão lá para não deixar a coisa acontecer. Mas aí eles se cansaram e foram embora e nós terminamos então no domingo. Foi de um sábado, nós chegamos numa sexta, no sábado começou o atendimento e foi até o domingo da outra semana. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o último foi o domingo. Na segunda-feira, eles tinham reservado para nós o passeio à Acrópole, quando nós fomos lá conhecer aquela beleza maravilhosa, aquilo tudo, e depois, no dia seguinte, pegamos o avião para o Brasil. A gente, quando estuda o Espiritismo, a gente entende muito bem isso. Quando os tempos são chegados para uma ideia, nada impede, muito pelo contrário. Tudo se transforma em motivo de mais expansão ainda. Quando o André nos contou, eu fiquei tão emocionado, porque eu fiquei imaginando por alguns segundos o que foi o Alto de Barcelona, porque essa intolerância colocou na fogueira um livro que foi assim, imagine o trabalho de Kardec para realizar o Livro dos Espíritos. A gente precisa parar um tempo para pensar nas condições de trabalho que ele teve, depois com recursos do próprio bolso, inclusive, editar esses livros, mandar para um outro país, as condições de transporte eram outras, terríveis, e alguém, na intolerância, achando que pode impedir o contato com Deus, com a espiritualidade, vai e taca fogo, né? O que aconteceu? Ele só multiplicou o interesse pela doutrina. Foi o que aconteceu. Eu perguntei isso ao André e pergunto aqui agora frente às câmeras. Você sentiu uma emoção semelhante, André? Como é que o grupo se sentiu? Porque vocês foram instrumentos desta oportunidade de expansão do cristianismo. Quem estava lá, quem fez toda essa pressão, é um grupo que historicamente não se une aos católicos romanos, porque lá atrás julgavam que os católicos romanos estavam adulterando uma visão do Cristo, enfim, não concordaram com toda uma estruturação teológica, enfim.
não importa agora, ritual e tudo, os ortodoxos. Poxa, fazer isso em nome do Cristo, né? É uma coisa... Como é que o grupo se sentiu? Olha, Jeter, foi muito emocionante, porque nós não estávamos lá por nossos valores. Nós estávamos lá por querermos ser escravos por amor do Cristo, de Jesus, apesar dos nossos defeitos. E então, nós vimos aquelas pessoas, porque eles têm recursos, eles têm uma condição de vida boa, muito melhor do que a maioria dos nossos irmãos do Brasil. E nós vimos pessoas que foram vestidas com casacos caríssimos, joias muito bonitas, e eles, depois do tratamento, depois que eles recebiam a ação magnética na câmara de passe, já na hora de levantar para vir abraçar o seu Paulo, eles já começaram a chorar. Homens, mulheres, velhos, pessoas que você diz que deve fazer uns 20 anos, 30 anos que essa pessoa não chora. Começavam a chorar. Aí chegavam, abraçavam o seu Paulo e choravam. Aí saíam do seu Paulo, eu estava na porta abraçando as pessoas e eu estava com a pomada, com o livro. Aí eles chegavam perto de mim e aquelas roupas caríssimas, seda, tecidos, eles levantavam assim, Jeter, e mostravam a pele cheia de úlceras, a pele toda corroída, toda manchada, e perguntavam assim: essa pomada serve para cá? Falavam com a moça que estava intermediando. Perguntavam: você dá uma para mim? Quanto custa? Será que dá para eu passar aqui? Eu tenho uma dor. Quanta gente com esclerose múltipla, nunca vi tantas pessoas com doenças incuráveis. Tantas pessoas aflitas, bem vestidas, com joias, bem arrumadas, perfumadas, infelizes, chorando por dentro, sem que ninguém os abraçasse. E chorar por fora quando alguém lhe dá só um abraço. Puxa vida, o que significa essa necessidade humana de um abraço, que a pessoa se emociona e este abraço não está indo na direção do seu bolso enquanto a abraça. Está abraçando a pessoa por ela, por aquilo que ela é, dizendo a ela: olha, se a gente pudesse pegar a sua doença e dividi-la com a gente pegava. Mas tenha fé, confia, Deus te ama. Faça o bem para as pessoas. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Ame o próximo. Porque também, historicamente falando, eles têm dificuldades de entender a questão do perdão, sim, a questão da bondade. E preferem, o ser humano prefere pagar achando que vai receber alguma coisa, do que não pagar e ficar por conta dele, fazer ou não fazer, que a responsabilidade é própria dele. Sim. Então, Jeter, nós vimos a carência, a falta de sentimento daqueles que deveriam estar liderando a mensagem de Jesus. E mais do que isso, quando falávamos no salão para 400, 500 pessoas, nós sentíamos um envolvimento tão gigantesco, tão imenso, que nós tínhamos a convicção plena e absoluta, que foi confirmada depois pelas médiuns que estavam no ambiente, que o volume de entidades sofredoras que foi atendido é enesimamente maior, sim, do que os 8.000 encarnados. E o mais interessante, Jeter, que aí pergunta: mas se você fala em português, como é que esse povo entende? Havia, no plano espiritual, telas nas quais aquilo que nós falávamos em português era reproduzido em língua, na língua daquele grupo. Sim. Para que eles pudessem ler ou escutar, segundo a capacidade vibratória de cada um, aquela mensagem que estava sendo falada. Então havia tipo telões, algum televisor, alguma coisa assim, para que esta multidão de entidades ali entendessem o conteúdo da mensagem. E isto eu tenho certeza. E infelizmente não existe um programa TV Mundo Maior para entrevistar o mundo espiritual, que ele sim merece, porque eles trabalharam. Imaginar o que é levar uma doutrina cristã que procura ser a mais limpa de interesse, sim, num lugar onde isso não existe. Quanta oposição, sim, não devem ter encontrado estas almas luminosas, estes heróis do mundo invisível. Como não pedir autorização para eles?
Como não pedir a opinião deles se podemos ir ou não? Se são eles que vão ter que fazer o pior. André, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero aqui, espero que com esse programa, você que está nos vendo e ouvindo, né, perceba a importância. A gente fala muito disso aqui na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio. Enfatizamos a necessidade da maior caridade que fazemos em relação à doutrina espírita, é a sua divulgação. Eu friso e repito que nós vivemos num mundo organizado, instituído, e nós precisamos das entidades como a Fundação Espírita André Luiz, para que possa então mobilizar ações no sentido de, dentro das leis que constituem a sociedade, ocupar e fazê-lo da melhor maneira possível, um exercício de comunicação, levando o pensamento espírita, colocando a luz do candeeiro bem alto. Porém, nós fazemos isso, mas temos a consciência de que esse trabalho de caridade com a divulgação espírita deve começar na atitude e no exercício de cada um de nós. Quero mais uma vez, André, não é assim parabenizar, não é o sentido do parabéns, mas dizer a vocês que bom que vocês puderam ser dignos e condignamente representar o pensamento espírita, né? Eu tenho certeza que isso é muito importante, e nós temos cada dia, no dia a dia, nos esforçarmos para esse tipo de divulgação, a partir da nossa atitude. Muito obrigado, tenho certeza que os telespectadores gostaram demais. Eu é que agradeço, e um abraço muito grande a você, Jeter, e a todos os telespectadores da TV Muito Maior que nos honram com a sua boa vontade em nos escutar. Até o próximo programa. No programa de hoje nós trazemos para conversar com todos vocês um companheiro que aqueles que sintonizam a Rede Boa Nova de Rádio e mesmo aqui a TV Mundo Maior, ele está pontuando, né, na TV Mundo Maior, até porque ele é um dos escritores recém-lançados pela Mundo Maior. Já é escritor há algum tempo, recém-lançado pela Mundo Maior na 19ª Bienal Internacional do Livro. Eu estou falando de Alfredo Narras, que vai estar conversando conosco sobre a sua mais recente criação, o seu mais recente livro, O Sentido da Vida. Ele é economista, tem uma vivência muito intensa nessa área, e principalmente em grandes companhias, estatais inclusive, mas acima de tudo é um dos espíritas mais que buscam aprofundar o pensamento espírita. Isso ele já faz algum tempo, é assim que é reconhecido principalmente pelos centenas de alunos que tiveram a oportunidade de ter a iniciação na doutrina espírita através dele na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Enfim, um orador, escritor, alguém bastante tarimbado e que com certeza tem toda o estofo, né, como a gente diz, toda a substância para escrever um livro com esse título, O Sentido da Vida. Tudo bem, Narras? Como vai, gente? Muito prazer de estar de novo no seu programa, uma honra muito grande para mim. Estou muito feliz de estar aqui com você. Por que esse nome, O Sentido da Vida? A realidade, esse livro nasceu de
do esforço de dar uma resposta para os grandes questionamentos que estão ocorrendo hoje com todas as pessoas. Do jeito que o mundo está, tão complicado, as pessoas estão sem rumo, está tanto problema difícil de ser resolvido, e o que a gente nota é que tem gente procurando um sentido para a própria vida. Qual é o papel da pessoa nesse mundo? Por que nós existimos? Para que nós somos criados? Será que a gente vive só para sofrer, só para pagar débito? Então, essa busca por essa resposta nos levou a nos aprofundar em assuntos muito sérios da doutrina espírita, buscando essas respostas. E nós acreditamos que as encontramos, pelo menos em grande parte. Então, resultou nesse livro que a gente procurou dar um roteiro de respostas para essa questão existencial mais profunda de todos nós. Nós queríamos ressaltar, você que está nos vendo e ouvindo, que o livro realmente é um espetáculo. Nós o lemos inteiramente e bastante denso, no sentido assim de bastante substancioso no seu conteúdo, e tudo que estaremos perguntando, com certeza as respostas, o bate-papo aqui será uma leve pincelada no aprofundamento que ele consegue no texto, onde ele pode ser mais completo, mais profundo no seu próprio pensamento. A ideia aqui, na verdade, é estimulá-lo a ler esse livro O Sentido da Vida, que é um recente lançamento da Mundo Maior. Você tem 2 outros livros por outras editoras. Você poderia lembrar para o telespectador? O nosso primeiro livro foi Evolução da Alma, saiu pela DPL. Foi um livro que saiu muito bem, ótimo. Depois foi Jesus, o Mestre, um livro instigante, provocador e bem provocando grandes reflexões. Jesus visto sobre outros olhos. Exatamente, que saiu pela Zian Editora. E agora O Sentido da Vida, que a gente procurou dar um contexto mais abrangente para toda essa especulação que nós fizemos desses assuntos. Eu queria aproveitar e praticamente vamos entrar num tema aqui que, na verdade, você encerra o livro anunciando uma nova era. Mas, como você disse, o cenário aí está esquisito, porque a gente olha principalmente ambientalistas, ecologistas, o panorama é desolador, né? Nós temos situações aí que alguns dizem até irreversíveis, ou se irreversíveis, quer dizer, demorarão 100 anos, e até lá será que a humanidade está viva ainda? Quer dizer, você vê todo um cenário que caminha assim, metaforicamente, para a gente bater frente a um grande muro, né? E se arrebentar como se estivesse dirigindo um carro, né? Então, a nossa nave é a Terra, como se ela estivesse indo para esse mundo. Por outro lado, nós temos visto então uma perspectiva muito grande de viagens, sondas. Estamos numa grande encruzilhada. É uma encruzilhada anunciada? Como é que é isso? A forma que eu tenho procurado ver isso é que nós estamos convivendo com dois projetos existenciais ao mesmo tempo. Uma sociedade que está desmoronando, está desabando. Perdão. Essa sociedade brilhante do século XX, que gerou toda essa tecnologia humana, mas que deu com relações terríveis entre os povos, entre as nações, grandes guerras, grandes conflitos. Só que no seio dessa própria civilização está nascendo uma nova geração, uma nova civilização com base em outros valores que não aqueles que sustentaram essa civilização que está acabando. Então, cabe ao homem a responsabilidade de escolher em qual civilização ele quer ficar, naquela que está acabando ou nessa que está nascendo. E essa que está nascendo é muito promissora, porque ela parte do princípio de que a Terra já não é um local isolado no universo e que nós fazemos parte de algo muito maior e que nos cabe, então, encontrar os mecanismos, os recursos para fazermos parte desse contexto maior do universo. Esse algo maior, você está dizendo que também é uma família maior? É uma família maior e, segundo nós estamos informados, é a família de Jesus.
Nós estamos percebendo que Jesus não é, como acreditávamos, uma autoridade apenas que governava a Terra, mas Jesus é uma autoridade cósmica que governa uma pleiade de mundos habitados. Existem vários mundos, várias famílias humanas que se reportam à autoridade de Jesus e que é um reino do qual ele mesmo anunciou quando esteve aqui, que é dele, ele é, portanto, senhor desse reino, e esse reino são compostos de vários mundos habitados. Seriam as muitas moradas As de muitas meu pai? moradas. E esses mundos, esse contexto de mundos, eles se regem por uma lei maior, que é uma lei de amor, que a Terra ainda não cumpriu. Para que a Terra possa se inserir no contexto desses mundos dirigidos por Jesus, ou seja, fazer parte do reino dele, a humanidade tem que aprender a criar as suas criações humanas, devem ser feitas com amor. Nós sempre tivemos criações baseadas na inteligência. E as criações da inteligência têm levado o homem a conflitos entre uma inteligência e outra. Enquanto que as criações feitas com base no amor, elas não geram conflitos, porque elas sempre pensam no bem do outro. E é isso que nós precisamos aprender, e estamos começando a aprender a construir um mundo generoso, amistoso, amigável, onde todos possam se interagir de uma forma tranquila, equilibrada. Essa é uma perspectiva espiritualista, espiritual, né, Renato? Sem dúvida. Agora, parece que pelo menos as lideranças mundiais, embora muitas vezes se postem até como representantes de Deus, né, ou inspirados em Deus, mas tem toda uma ação realmente materialista, prepotente, guerreira, muitas vezes com todo o recurso que podiam despender até em benefício de nações mais comprometidas materialmente, pobres mesmo, mas eles preferem ainda sugá-las como verdadeiros vampiros. Parece que a perspectiva materialista ainda impera. Como é que vamos romper essa barreira, Nara? Eu acho que é preciso compreender que a Bíblia deu margem para isto, porque a Bíblia nos apresenta dois deuses diferentes. O Deus dos judeus, que é o Yahvé, que no fundo é um Deus dos exércitos, é um Deus guerreiro, que prestigia um povo em detrimento de outros povos. Enfim, é um Deus sectário, é um Deus que tem eleitos preferenciais em relação à humanidade, que deveria ser toda irmã. E temos um outro Deus, anunciado por Jesus no Novo Testamento, que é um Pai amoroso, bom, generoso, misericordioso, que ama suas criaturas incondicionalmente e sem fazer distinção de pessoa. Então é preciso ver na própria Bíblia a diferença que há entre o Deus trazido por Jesus, que é o nosso ideal de construção espiritual, e o Deus sectário, particular, privativo, de uma única crença, que foi o Yahvé, que não é um Deus de verdade, não poderia ser, porque é sectário. Então essa é a perspectiva com a qual nós procuramos trabalhar. Se nós temos um Deus, um Pai amoroso, é preciso que nos vejamos como irmãos. Se nós temos um Pai que é sectário e privativo de um povo eleito, então nós temos que lutar contra esse Deus ou a favor dele. Aí já se torna algo mais complicado. Você vê, o sistema dito capitalista, que economicamente funciona no mundo, né? O sociólogo Weber mesmo coloca que ele tem toda uma inspiração no pensamento protestante. É isso? Você que é economista, comente um pouco isso. O pensamento econômico, é preciso ver que durante muito tempo o mundo ocidental foi dominado pelo pensamento católico, principalmente durante toda a Idade Média, e que gerou tantas classes sociais distintas, muito diferentes uma das outras. Uma classe de trabalhadores, que é a grande massa, para sustentar uma elite de clérigos e de aristocratas que viviam às custas do trabalho dessa massa de trabalhadores.
Nesse esquema social construído pelo catolicismo, o dinheiro era tido como algo do demônio, cheirava enxofre, as pessoas viam o dinheiro com maus olhos, não se podia acumular dinheiro, era usura, era pecado ter dinheiro. No entanto, nesse contexto, um povo, o judeu principalmente, percebeu que eles não eram cristãos e que, portanto, eles podiam dar ao dinheiro um tratamento diferente. E, então, nesse contexto, o que aconteceu? Eles criaram os bancos, criaram os investimentos, o dinheiro a juros, o financiamento dos grandes investimentos. Isso foi mudando o mundo. E, em algum momento histórico do iluminismo, quando surgiram as grandes ciências humanas, que precisavam de investimento financeiro para progredir, para gerar indústria, aquela coisa toda, os protestantes foram os que saíram na frente ao romper com o catolicismo e dar ao dinheiro um tratamento diferente. E começaram, então, a entronizar a economia moderna como uma fonte de financiamento que não existia no catolicismo, para as classes menos abastadas. Eu tenho uma pergunta interessante, aproximando com o fato nos dias de hoje, mas isso é logo após o nosso intervalo. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona, viu? Aqui é a casa de Deus. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Nós estamos conversando no programa de hoje com Alfredo Narras, autor de O Sentido da Vida, um recente lançamento da Mundo Maior Editora, e eu conversava com o Narras no módulo anterior, melhor dizendo, sobre essa questão do dinheiro, né? O capitalismo
tido como o grande demônio, ele fez toda essa exposição à visão do dinheiro, e os protestantes rompendo efetivamente com esse estigma, vamos dizer assim, né? Com essa marca. Agora, Narras, não me parece uma coisa, um contrassenso? Não é nosso objetivo aqui estar estabelecendo críticas, mas é quase que inevitável, né? E fazer alguma comparação. Nós temos o Martinho Lutero, né, que rompeu, né, com todo um processo de vamos dizer assim, guardar o conhecimento espiritual para poucos, já que ele abre a Bíblia para o conhecimento de todo mundo, mas o mote, né, o motivo que o levou principalmente a um estado de revolta foi a atitude até então do clero no sentido das simonias, né, de vender indulgências, esse negócio todo. Você está disse agora há pouco que eles foram os responsáveis por romper essa visão pecadora do dinheiro, mas eles não foram fundo demais, porque nos parece que nos dias de hoje estão tendo uma atitude que eu não sei não, Martinho Lutero deve estar assim meio revoltado, se revirando lá, né? Como quem diz, ainda bem que eu assim, bom, ainda bem que tem reencarnação, eu volto lá e acabo com isso de novo. O que você acha? Eu penso que os grandes líderes nem sempre eles são bem compreendidos pelos seus seguidores, né? Haja visto o que os católicos fizeram com o Evangelho de Jesus, o que os protestantes fazem com aquilo que Lutero quis fazer. Com a Bíblia, né? Com a Bíblia. Porque se abriram agora, eles fazem uma versão, se adaptam a cada edição para uma situação, né? Exatamente. E de repente nós espíritas somos bombardeados quando o termo espírita só existe há 150 anos. Né? Exatamente. E nós, de espíritas, também precisamos ter um certo cuidado para não fazermos os mesmos equívocos com relação àquilo que Kardec quis dizer, né? Certo. Ele nos legou uma doutrina ampla, aberta e, de certa forma, nós, espíritas, a maioria de nós somos oriundos do catolicismo e corremos o risco de entronizar no espiritismo os argumentos católicos. Então, tem coisas de espíritas que são dos católicos e não de Kardec. É preciso que a gente tenha esse... eu só acho o seguinte, Narras, eu entendo o que você está falando, mas às vezes a gente é muito rigoroso com isso, porque o próprio conhecimento é uma evolução, não é? É uma evolução, mas um dos equívocos que eu acho que nós espíritas cometemos é exatamente com relação ao dinheiro. É algo que nós ainda temos, tudo é muito delicado com relação ao dinheiro, tem que dar de graça porque recebeu de graça e tem coisas... Nós aqui da TV Mundo Maior é que sabíamos disso, porque se fosse de protestante já estava uma rede nacional. Exatamente. Isso é para você pensar, que está nos vendo reflexão, aí. Não estamos aqui fazendo apologia de que, bom, agora temos que vender todos os produtos espíritas, não é? Não é isso também. Não é isso não, mas nós devemos dar o valor devido à economia, ao dinheiro, como sangue da civilização, respeitar o dinheiro, saber administrá-lo com responsabilidade, isso faz parte inerente da nossa cultura, da nossa civilização. Mas voltando lá à nossa temática, quer dizer, nós estamos nessa grande encruzilhada, como você disse, a gente tem que decidir entre uma coisa e outra. Agora, as propostas espirituais, espiritualistas, até então nos apresentada, fala de uma dimensão, de um reino de Deus que ninguém sabia como é que era. Ninguém sabe como é que era. Por outro lado, também a questão do espírito, né? Você vê como ponto fundamental para cruzar, vencer essa encruzilhada, é ter toda a convicção da questão de que somos espíritos, não somos humanos. Quer dizer, humanos o seguinte, quer dizer, melhor dizendo, terráqueos, né? Quando a gente fala humano, o pessoal pensa em terra. Somos sim a humanidade, homens e mulheres, né? Mas a pessoa, por estar aqui na Terra, ele pensa numa perspectiva assim, o humano é coisa da Terra. E na verdade o humano é coisa de uma classe de espíritos, não é isso? Sem dúvida. Como adquirir essa convicção? Olha, gente, esse é um assunto que me fascina muito, né? Nós espíritas nos habituamos a estudar a relação entre vivos e desencarnados como uma relação
entre seres da Terra exclusivamente, né? Nós com os nossos desencarnados, os espíritos que nos trazem mensagens, numa interação entre o plano espiritual e o plano físico. Um círculo fechado, né? Agora, isto foi o ponto onde Kardec nos deixou a doutrina. Ele pegou aquele fenômeno, a fenomenologia das mesas girantes, e foi investigar o que estava por trás daqueles fenômenos de mesas girantes e trouxe toda a revelação dos espíritos. No século XXI que nós estamos tendo outras aberturas. Nós estamos tendo naves humanas indo para fora da Terra, nós estamos vendo sinais aí de fora aparecendo a toda hora. Os tais dos UFOs. Os tais dos UFOs. E isso é uma parte fenomênica que precisa ser descoberto o que está por trás dela. Você não acha que ele não teve tempo de desenvolver isso? Ou também não tínhamos pesquisa para situar esse contexto? Eu acho que o Espiritismo é um contexto de revelações gradativas. Progressista. Progressiva. Então nós estamos num novo estágio do próprio movimento espírita, onde nós temos um novo acervo de informações que nos permite investigar o que está por trás disso. Quando na época de Kardec não tinha instrumentos necessários para investigar aquilo que se passava fora da Terra, né? Não tinham aparelhos para isso. O máximo que tinha era um telescópio. Hoje nós temos satélites, temos Hubble, né? E temos equipamentos sonoros, equipamentos de sinais, de radar, que não existiam naquela época e que nos trazem novos informes. Então é preciso descobrir o que está por trás desses sinais. Então nós vamos descobrir um outro campo de atividade, que é a atividade cósmica. Não é mais o nós e o nosso plano espiritual, mas é nós, o nosso plano espiritual, um contexto ainda pequeno, fazendo parte de todo um contexto cósmico que é muito maior. E isso está começando a ser revelado. Você disse, isso está começando a ser revelado e a gente nota que em muitas posições espiritualistas, das quais nós espíritas nos incluímos, tem lá nos seus registros referências a essa nova era, a essa New Age, a esse mundo de regeneração. Você está me dizendo então que nós estamos em transição? Para isso? O que eu entendo por nova era é um movimento em que a Terra deixa de ser um casulo isolado no universo e passa a fazer parte de algo muito maior. E aí é todo um processo de interação. Da mesma forma como houve uma comunicação, uma interação entre encarnados e desencarnados, há que haver agora uma interação entre seres da Terra com seres de outros planetas. Esse é o processo para o qual nós precisamos nos preparar. E considerar os extraterrestres, seres de outros mundos, seres que nunca encarnaram na Terra, como membros da mesma família cósmica. Porque é isso que está por trás. Nós somos partícipes de uma família cósmica e não de uma humanidade terrestre criada para viver só aqui. Não é verdadeiro isso. Isso é um sofisma. Nós somos espíritos imortais que fazemos parte de uma humanidade espiritual que é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. O que você vê como mais importante para que a humanidade tome um impacto, um choque consciencial para essa mudança, essa constatação dessa realidade cósmica e de que nós não estamos sozinhos no cosmos, no universo, ou efetivamente a comprovação do espírito, dessa realidade do espírito? Eu penso que a realidade do espírito já é algo de senso comum. Você vê que, por exemplo, os assuntos espíritas, eles são tratados em livros, revistas, televisão, quase que há um senso comum de aceitar a existência da alma, que todas as religiões aceitam, e a existência do espírito por consequência. Agora, o que não está ainda aceito de forma geral é a nossa interdependência, vamos dizer assim, com seres dos outros mundos. Então esse contato, ele deve se consolidar, eu suponho que com uma segunda volta de Jesus.
porque ele é a autoridade máxima, ele veio anunciar a existência desses povos, desses mundos habitados, ele veio iniciar esse processo de preparação nossa para esse intercâmbio cósmico, e eu acredito que ele deve vir presidir esse momento histórico, fantástico da humanidade, de começar o seu relacionamento com outras humanidades, outros povos humanos de outros planetas. Eu penso que esse é um evento que nós espíritas precisamos estudar com muito carinho, porque está anunciado no Apocalipse. Kardec tratou desse assunto na Gênese. Se nós pegarmos o capítulo 17 da Gênese, o Kardec deixou claro lá para nós que são dois eventos diferentes. A vinda do Consolador, que é o Espiritismo, para restabelecer aquilo que ele havia dito e estava desviado, e que em seguida haveria um novo evento, que é a volta de Jesus. Então são dois eventos diferentes. Tá. Nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema aí. Eu volto com Alfredo Narras, autor de O Sentido da Vida, uma edição Mundo Maior Editora, logo após o intervalo. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. Estamos conversando com Alfredo Narras, né, que você já conhece aqui, ele tem pontuado na TV Mundo Maior e também é um dos colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio, um dos comentaristas do jornal Nova Era. Narras, você abriu aí algumas perspectivas muito interessantes.
Eu queria então, você entende que você disse, olha, para mim já existe um consenso em relação ao espírito. Você diria que isso, inclusive, a nível científico? Porque, veja bem, a humanidade hoje quase que substituiu Deus pela ciência. A ciência tem se constituído nesse Deus, porque qualquer coisa que você vai falar é científico. Entendeu? É científico isso? Tem embasamento científico, né? E a gente então se encanta com os produtos tecnológicos que são subprodutos de uma ciência, né? Então você vê que esse mundo nos envolve, né? Como diz lá o hinduísmo, o mundo é maia, é ilusão, e a gente se ilude com essas coisas, né? E então, essa constatação, você acha que existe uma ciência hoje que está caminhando para Deus? Porque é uma das propostas espíritas, a união da ciência e da religião, ou da ética, ou da filosofia, né? Como é que você vê a ciência hoje caminhando para isso? Nós podemos dizer que, sob esse aspecto, o pensamento espírita não foi contestado, ou, pelo contrário, as ideias de ponta no campo da ciência têm vindo aproximado para a possibilidade do espírito? Eu penso que sim. Eu acredito que todos os grandes cientistas que reencarnam nesse planeta, Einstein, Max Planck, todo esse pessoal de ponta, como você coloca... O conceito de Deus do Einstein é um conceito espírita. Espírita, exatamente. Eles são espíritos preparados que vieram para provocar a ciência no sentido dela provar a existência de Deus, porque eles aceitam, todo mundo aceita. Reveladores menores, né? Reveladores menores. Mas o objetivo talvez seja de fazer com que a ciência busque as provas da existência de Deus. Esse é o caminho que a ciência... Acho que todas as ciências, no fundo, persegue esse caminho. Por quê? Porque se a ciência provar a existência de Deus e do Espírito por consequência, ou do Espírito e por consequência a existência de Deus, que também é Espírito, o que vai acontecer? O homem vai entrar no campo da criação. Entendendo o mecanismo do Criador, como a criação se processa, a ciência pode criar e pode transformar o ser de criatura em criador. Esse é o sentido da vida, transformar uma criatura criada por Deus, de um ser simples, ignorante, quer dizer, sem experiência e sem conhecimento, que aos poucos vai se adequando, vai se incorporando de informações, de conhecimento. Alguém disse, vós sois deuses, né? Vós sois deuses, nós somos deuses. É curioso. E a doutrina chama de co-criadores, é isso que você está colocando. Exatamente. Né? O nosso destino é nos tornarmos co-criadores. Isso vai acontecer quando a ciência descobrir o espírito, comprovar as assertivas espíritas, e quando o homem descobrir a sua responsabilidade para com a criação. Porque ser criador é ser responsável pela expansão da vida e do universo. Aí é que pega a coisa. Nós todos somos criadores já, mas criamos sem responsabilidade, sem amor. A hora que nós descobrimos o nosso papel de criador, o sentido da criação muda para nós. Nós temos responsabilidade de criar coisas duradouras, proveitosas, produtivas para todos os seres. Muda de figura. Aliás, falando em co-criadores pela expansão da vida, tem um capítulo sensacional, gente, no livro aqui, que é denominado Panspermia, que é uma teoria do descobridor do DNA, né? Eu acho que é o William Crick, se não me engano. E ele, cientista, prêmio Nobel, né, disse, olha, o DNA não tem condição de ter sido sintetizado aqui na Terra. Sem dúvida. E a pergunta é, como é que é isso? Ele fala, não, é isso mesmo, não foi sintetizado aqui na Terra, veio de algum lugar. E alguém perguntou ao cientista, assim, veio assim num meteoro impregnado? Não, não tem condição, não teria condição de chegar aqui com condição de gerar vida. E você aproxima essa ideia de um dos livros mais significativos dessa nossa evolução, né? Eu gostaria que você comentasse isso. O grande livro espírita, no meu modo de entender, é o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que fala dessa panspermia
Não tem esse talvez, nome, mas... com outra nomenclatura, obviamente. Mas é isto, porque a vida só pode ter sido trazida aqui por seres de fora e de uma forma, com uma tecnologia, com um mecanismo de criação que eles dominam, né? Não pode ter vindo por cometa, satélite, meteoro ou algo, porque se desintegraria. O Crick diz que foi num container mesmo, quer dizer, dentro da visão dele. Uma cápsula, né? Então é muito provável que os espíritos, com as tecnologias que ele tem, hoje nós estamos aceitando a ideia de naves extraterrestres que são capazes de manter intactas os DNAs, o ser propriamente, dentro de um campo eletromagnético e atravessar qualquer campo de matéria sem afetação nenhuma. Isso é que é espetacular. Bom, isso aí que você fala me liga novamente a algo que você já colocou aqui. Você falou de uma interdependência, né? E hoje uma coisa constatada ao nível de vida no planeta Terra, né? Hoje a nação mais poderosa não tem condição de continuar sendo poderosa se não for essa relação de interdependência entre todas as nações no planeta. Ponto pacífico. Então se sugere uma interdependência cósmica. É isso? Há quem diga, inclusive, que essas aparições são monitoramentos no sentido de, como quem diz, antes que esse pessoal, que eles se matem, tudo bem, mas que me afetem, então, né, a gente como separar a briga de criança, né, antes que eles promovam algum estrago maior, essa interdependência existe. Nós temos que partir de algumas premissas, porque premissa errada leva à conclusão errada, né? Eu acho que a premissa mais verdadeira que nós temos é que os seres de fora, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Como as grandes nações da Terra, elas dominam as nações mais frágeis, as mais indefesas, surge um processo de dominação que, naturalmente, as nações mais poderosas procuram deter todas as informações, todo o conhecimento, inclusive o conhecimento extraterrestre, e serem eles os representantes da Terra perante essas comunidades de fora. Então eu acredito que os Estados Unidos vem tentando ao longo, principalmente da segunda metade do século XX para cá, dominar a tecnologia extraterrestre e ser o representante da humanidade perante essas comunidades de fora. Mas para isso estão abafando as informações. Por isso que eles não deixam que se espalhem essas notícias são abafadas, são escondidas para que... e, no entanto, eu creio que os seres de fora, eles estão procurando pessoas num planeta inteiro para se tornarem seus comunicadores, seus multiplicadores dessas verdades celestes. Eles estão procurando. Só que nós temos medo, mas não temos medo dele. Nós temos medo do que o americano diz que nós devemos ter medo, que é um equívoco, né? Você acha que eles poderiam estar tentando se manifestar em reuniões mediúnicas? Mediúnicas, em centros espíritas. A gente tem visto isso. Você sabe que eu tenho sabido. Inclusive, algumas delas é o seguinte, me parece aquelas reuniões mediúnicas que os meus pais falavam, que o meu avô falava, olha, isso aí é de noite, bem de noite, depois da meia-noite, voltamos àquelas reuniões ultra secretas, né? Porque a pessoa está preocupada em, inclusive, saber dizer que faz esse tipo de coisa, né? Então, se nós tivéssemos abertura, você acha que eles estariam mais presentes nas nossas reuniões mediúnicas? Eu penso que nós já deveríamos estar mais avançados nisso. Por que eles estariam mais entre nós? Por que nós espíritas... por que não aparecer na missa, não aparecer no culto, na sinagoga? Por que na reunião mediúnica? Eu acho que eles procuram onde há o preparo intelectual, preparo afetivo para esse tipo de contato. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, que é o momento de amadurecimento da humanidade. Se nós pegarmos, os ouvintes devem prestar atenção nisso, se nós pegarmos o programa Pinga Fogo, de 28 de julho de 1971, do Chico Xavier, quando ele colocou na televisão abertamente os princípios da doutrina, e foi o programa de maior de audiência até hoje em televisão,
no Brasil, teve um momento lá que o repórter Saulo Gomes perguntou para o Chico assim: Chico, nós vamos ter condições de ter contatos com outras civilizações, com seres de fora? E o Chico falou claramente que sim, desde que a humanidade atravessasse o século XX sem uma guerra de extermínio. Então, eu acredito que nós estamos nesse momento. Nós já atravessamos o século XX sem nos exterminarmos, porque havia uma polaridade entre comunismo e capitalismo que isso previa foi uma possibilidade muito grande. Muito forte, em vários momentos. Que a gente está tentando desarmar os arsenais atômicos construídos nesse período que você está falando. Só que essa guerra de extermínio global, assim, ela, a nosso ver, ela já está diluída. Ela pode ter pequenas explosões atômicas ali, ainda um ou outro problema mais grave, mas não um contexto destruidor completo. Então nós estamos num momento propício para fazer contato com outros seres, porque a humanidade já consegue conviver sem se exterminar. Então esse seria um mote. Eu volto com Alfredo Narras logo após o nosso intervalo. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Meu nome é Rita, eu sou uma das operadoras aqui do Clube Amigos da Boa Nova. Nos momentos difíceis, muitas vezes eu tive vontade de não vir ao meu trabalho, mas eu tinha que vir. E eu escutava uma história muito mais forte do que a minha. Isso foi fazendo com que eu crescesse cada vez mais. Lembro de uma enfermeira que eu liguei e foi muito especial para mim. E no momento ela estava atendendo uma pessoa que estava praticamente no final. Ela falou: estou do lado de uma paciente que ouve vocês todos os dias. E ela tem muita força. E ela está lutando contra essa doença que ela está para que ela possa, ficar saudável. Essa enfermeira me contou que ela falava, que ela colocava o rádio para que as pessoas que ela fazia o plantão dela pudessem estar ouvindo da Rádio Boa Nova. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude
é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Estamos conversando com Alfredo Narras, autor de O Sentido da Vida, lançamento da Mundo Maior Editora. Narras, você então abre agora é inevitável também eu fazer uma associação, né? Você deixa claro então que você acredita que para essa impactação da humanidade, como quem diz, gente, decidam-se definitivamente, você coloca a volta de Jesus, né, como um grande momento e com certeza. Eu concordo plenamente com você. Não há impacto maior, né, do que, porque até hoje ele é o nosso caminho, verdade e vida, e até que a gente se convença disso, teremos uma vida improdutiva, essa que é a verdade. Temos rodado, né, andado em círculos, como diz. Agora, você entende, e você o coloca inclusive como um grande líder cósmico. Esses discos, esses UFOs, essa comunidade, né? Eu estou estabelecendo aqui um parâmetro, né? Na época de Kardec eram as mesas girantes. Agora são os discos. Sim. É isso que você coloca. O que acontece é que nós espíritas temos uma certa dificuldade em aceitarmos os discos voadores, porque nós achamos que o espírito, ao desencarnar, ele se despe de tudo quanto é matéria. E, que portanto, é um grande engano, né? Um equívoco muito grande, porque acha que no plano espiritual não se tem necessidade de indústrias, de equipamentos, de meios de locomoção, enfim, de uma série, enquanto que isso não é verdadeiro. Na realidade, esses espíritos se locomovem em grupo, em campos de força, que na realidade são essas naves grandes, para que eles possam estar interagindo dentro do mesmo momento, da mesma relação espaço-tempo. Isso precisa ser definido localmente. Isso é definido por uma nave. É apenas isso. No fundo, uma nave é uma mala de ferramentas, onde o espírito leva os acessórios, os implementos, as coisas que ele vai precisar no mundo que ele vai visitar. É apenas isso. No fundo, não existe razão para uma nave existir se não houver um espírito lá dentro. E é isso que nós, espíritas, precisamos entender. Não nos preocuparmos com a nave em si, que é quem já viu sabe que é uma bobagem, como se vê um carro mais sofisticado. Eu acho que muitos... Mas é o que está lá dentro. A grande parte das pessoas já viu, se não presenciou, né, ali na sua frente, com certeza em alguma matéria, nas televisões todas aí do mundo, a chegada de autoridades para um evento, para um grande seminário, um grande congresso, vem os batedores na frente, né? Sem dúvida. Seria mais ou menos uma coisa mais ou menos tipo? Isso. Essas naves menores, elas vêm preparar o ambiente, elas vêm sondar quais as pessoas que estão receptivas, quais as que... Você não está entrando em contradição com você mesmo, como você disse, porque tem gente que diz que o advento de Jesus é o próprio Espiritismo, como você disse, é um equívoco, né? Até porque o Kardec coloca lá na Gênese. Sem dúvida. Que o Espiritismo não é essa personificação da volta de Jesus. Mas prepara. Jesus está por trás da revelação espírita. Quer dizer que o Espiritismo e a questão ufológica são... Eu acho que é um novo estágio da revelação espírita. E é isso que nós, espíritas, precisamos começar a compreender. Se nós não aceitarmos isso, nós vamos limitar o próprio campo de investigação espírita e vamos acabar sendo superados, porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos investigam profundamente o fenômeno UFO. Eles vão acabar descobrindo ali o espírito por trás daquilo, coisa que nós espíritas já sabemos e estamos relegando a um plano secundário. Então é um equívoco nosso não investigar esse assunto. Nós devíamos estar mais a par do que acontece no mundo, mais atualizados. Até porque o Kardec deixa claro lá no Livro dos Espíritos, o livro básico, né,
de que boa parte de nós somos esses ETs, né? Sem dúvida. Está lá os a capelinos pergunta, e por aí afora. Na pergunta 172, 173 do Livro dos Espíritos, pesquisem. Nós pedimos sempre aos espíritos que estudem, porque sem estudo não adianta nada ser espírita. Está lá, estampado, escrito, revelado. O Kardec perguntou aos espíritos se esta nossa reencarnação nesse mundo é a única, né? Se nós reencarnamos só na Terra. E o que os espíritos disseram? De jeito nenhum. Vocês já viveram em outros mundos. Os espíritos falando para nós encarnados. Vocês já viveram em outros mundos. Essa vida de vocês aqui na Terra, as vidas que vocês estão levando na Terra, é a mais inferior, a mais desastrada que vocês já viveram até agora. Mas o seu mundo de origem é fora daqui. Está lá no Livro dos Espíritos, na Bíblia dos Espíritas. Só que eu vejo que nós, expositores espíritas, passamos batido por isso. Mas está estampado lá. Que nossa reencarnação aqui é transitória, passageira e a mais inferior de todas as reencarnações que nós já tivemos. É para pensar mesmo. É quase que inevitável. Não sei não, o pessoal deve estar lhe achando um grande obsidiado, né? Mas eu estou esperando uma cruz. Eu diria que você tem toda a chance de estar certo, né? E se é uma boa obsessão. Mas veja bem, é quase inevitável. Uma pergunta do tipo assim: quando é que vai ser isso, Narras? Pelo jeito que você fala e do jeito que a coisa está aí fora, ou como diriam outros, pelo andar da carruagem, a coisa está para acontecer, como é que é isso? Eu acredito que sim. Porque veja bem, olha, gente, o Apocalipse, da maneira como esperavam, né? Aquela visão um tanto quanto trágica e, sabe, um hecatombe, né? Isso já foi. Né? Hoje percebe-se que é uma visão mesmo equivocada, até porque Apocalipse não quer dizer quebra, destruição, é revelação. Revelação. Né? Então, como é que é isso? Né? Olha, gente, eu penso que a transição pela qual a Terra está passando, que a humanidade, aliás, está passando, ela passa por um processo de julgamento. Nós estamos sendo analisados, avaliados, julgados por uma autoridade cósmica. Hoje talvez a palavra seja testado, né? Porque julgado, Jesus recomendou não julgar. Mas não uns pelos outros, mas por eles sim. Porque veja bem, nós não temos condição de nos julgar. Eu tinha palavra, né? Aliás, essa é uma ideia muito... Bom, prossegue o raciocínio, depois eu falo. Eu penso assim, nós não temos condição de nos julgarmos, ninguém, nenhuma autoridade planetária, nenhum presidente de república, nenhum poder econômico, ninguém tem condição de julgar o outro. Nós somos criaturas muito parecidas. Você pega quem é você? Motorista, né? Um motorista de ônibus derruba um ministro, né? Você pega as pessoas são muito... na relação hoje de poder, muito parecidas, porque as instituições permitem isso. Então não há mais condição de ninguém julgar ninguém ou restringir, reprimir ninguém. Nós somos todos criaturas livres para fazer o que queremos hoje. Mas essa ideia de julgar, como é que é isso para Jesus? Eu fico imaginando o seguinte, aproveitando a dica do teste, né? É como se fosse um gabarito. Ele já nos deu um gabarito? Pois é. O problema é que nosso gabarito é invertido. Você vai botar na frente assim? A relação de hierarquia no universo é diferente da relação de hierarquia que existe na Terra. Aqui, a hierarquia funciona na base do mais forte, da lei do mais poderoso, mais forte. No plano espiritual, no plano dos mundos superiores, a hierarquia se dá por aquele que ama mais. Quer dizer, a autoridade é tão maior quanto mais ela ama. Então é um outro procedimento. E nesse sentido, o julgamento que Jesus nos coloca é um julgamento muito suave. Porque é um julgamento com base no amor. Meu julgo é leve. Você ama, então está aprovado. Você não ama, então não pode ficar. Vai fazer a recuperação, né? Vai para outra escola.
Eu penso que é esse o processo que nós estamos passando já. Os renitentes, aqueles que não têm mais jeito, não vão aprender a amar no tempo que Jesus determinou para o mundo, esses estão sendo retirados. Aqueles que têm tendência a fazer o bem, a amar, esses estão, chances de recuperação, estão sendo estimulados ao limite máximo para ver se fazem o bem que tem que fazer para ser aprovados. Acho que é isso que nós estamos passando. Agora, a hora que esse processo se definir, todos nós tivemos consciência desse processo, eu acho que Jesus vem presidir uma nova era para a humanidade. E para quem isso está muito próximo, eu acredito. E para quem não pensa como fazer isso, lembrar que nós somos, na verdade, não é em torno de 6 bilhões e meio encarnados. Somos 20 bilhões. É 20 bilhões, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? Mas pelo que nós estamos sabendo... Mas você não me disse, então há 30 segundos de encerrar o programa. Não dá tempo. Mas Jesus, quando vem? Eu acho que muito breve. Eu acho que porque bilhões de almas estão saindo da Terra, bilhões de almas estão chegando. Esses bilhões que estão chegando são muito receptivos a Jesus. Tá certo. Narras, quero agradecer a sua presença. Tá? Eu é que agradeço, gente. É muita honra para mim, eu fico muito grato. E pensem nisso. Ele pode efetivamente estar voltando, porque disse que voltaria. O mais importante é saber como vai nos encontrar. Até o próximo programa.